Olá, pessoal que está entrando. Esperando o Felipe entrar para a gente começar o nosso bate-papo, né? É o 30º alguma coisa, já perdi as contas. Esperar o Felipe. Boa noite, Thiago, Nelma. Felipe entrou. Opa! Opa, Tudo bem, Felipe? tudo, tudo bem, Cláudio? Como tá? Tô bem também. E aí, frio chegou? Tá frio aqui agora, final de tarde aqui, coisa, temperatura baixou bastante. É, aqui E também. por aí? E também tá frio. O frio começou a chegar, choveu hoje o dia todo aqui. Choveu forte ou choveu garoa? Choveu forte. Tá chovendo ainda. Agora que deu uma baixada aqui na chuva. Tomara que chova uns 20 dias, né, pelo menos. Seria ótimo. Falei, pelo menos, no mínimo, esse final de semana já ajuda, né? Um final de semana com chuva seria ótimo. É, tá tenso. Muito calor, muita seca, né? A gente precisa de chuva. Sim. Felipe, vamos lá no nosso bate-papo. 30º algum bate-papo aí? Perdi as contas, preciso voltar a contar. É, bom, para quem não conhece, eu acho que primeiramente você tem que se apresentar, né? Então, boa noite aí, agradeço o convite, Cláudio, mais uma vez. Meu nome é Felipe, sou aqui de Curitiba, trabalhamos na prefeitura, na Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, e aceitamos o convite do chefe Cláudio aí para a gente poder bater um papo sobre abelhas. Essa semana teve, quarta-feira foi o Dia Mundial das Abelhas, hoje é o Dia do Apicultor, Ó, né? E também o Dia da Biodiversidade. Então, com certeza, dia mais um propício momento não bem, teria como. ainda mais com uma chuvinha dessa voltando a cair, a gente começa a voltar a ter esperança aí, né? Sim, sim, não desistimos. É, você trabalha aí na prefeitura há quanto tempo com esses projetos, Felipe? Então, em 2017, através do projeto apresentado ao prefeito aqui de Curitiba, o prefeito Rafael Greco, sobre os jardins de mel. Então, eu tive a oportunidade de aí entrar então para a gestão pública através desse projeto, que foi um projeto que foi acontecendo nas escolas, nos parques, nas praças, a implementação das colmeias de abelhas nativas. As abelhas nativas, elas representam em boa parte da nossa importância da perpetuação das nossas espécies vegetais, de grande parte dos nossos alimentos, e muitas vezes ficam esquecidas e às vezes não é compreensível todo o benefício que elas têm. E além de todo esse benefício que as abelhas, que todo mundo, de certa forma, conhece as abelhas convencionais, que eu vou explicar um pouquinho a história também, por que chamam de abelhas africanizadas, né, ou as abelhas apis mellifera, e a riqueza que a gente tem aqui com as nossas abelhas nativas sem ferrão. Né? O Ah, Brasil possui 300 das 400 espécies de abelhas nativas que existem no mundo, ou seja, a gente tem 75% dos polinizadores nativos do mundo aqui no Brasil e a gente não sabe disso. Né? que legal. As abelhas são muito diferentes, grande parte delas, as espécies de flores que elas visitam são diferentes, as estratégias de polinização. Então, essa riqueza de detalhes que faz a importância da gente realmente discutir, falar sobre e abrir os olhos para essas abelhinhas aí que estão aí muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, mas que têm um papel fundamental para a nossa vida. Então, o Jardins de Mel foi essa a ideia do Jardins de Mel.
né? Aham. Então, despertar a consciência ecológica da população, né? Despertar a consciência ecossistêmica, para que a população possa ter esse entendimento que é necessário a gente perceber, né? Da onde vem, para onde vai, enfim, todos os ciclos que envolvem até mesmo nossa qualidade do ar, da água, né? A gente está falando da chuva agora, né? Tem alguns estudos científicos saindo aí que muito disso também é pelas próprias queimadas da Amazônia, né? Sim. As nuvens, enfim, todo o processo que envolve, e essa visão ecossistêmica que a gente precisa avançar como sociedade, como políticas públicas. Existe um caminho grande ainda a ser feito nesse processo. Aham. Entendi. Legal. Você falou que ia conceitualizar então a abelha com e sem ferrão, né? Eu acho que poderia começar por aí. Essa parte é realmente uma parte muito interessante, muito bacana, porque a gente fala, abelha eu já conheço, né? Aquela abelha amarela com pretinha que vem no meu caldo de cana, no meu sorvete, que incomoda. Então essa abelha realmente todo mundo conhece. Aham. O que pouca gente sabe é que, na verdade, essas abelhas, elas não existiam aqui no continente americano, né? Então, em 1839, quando os portugueses estavam fazendo a catequização dos índios aqui, a abelha nativa ela produz uma cera escura e pouca cera. E com a quantidade de velas que era necessário fazer para distribuir para as igrejas, enquanto aos padres, eles decidiram então trazer nas caravelas as abelhas da Europa para aqui Ah, para o Brasil para a produção de cera. E elas se adaptaram aqui, ficaram aqui, né? Tinha até algumas lendas das abelhas brancas que tinham ferrão, mas eram mansas. Até que em 1954 o ex-presidente JK, Juscelino Kubitschek, mandou trazer essas abelhas da África para cá para aumentar a economia do Brasil com a produção do mel, né? E essas abelhas foram muito agressivas, acabaram gerando problemas, matando animais, foi alguns problemas que tiveram aqui. E aí o presidente, então, ele contratou o professor Kerr, que foi um geneticista que faleceu agora fazem 2 anos, para fazer um cruzamento genético dessa abelha que veio da Europa e dessa outra abelha que veio da África. E aham. aí foram 2 anos de teste em São Paulo, até que essas abelhas acabaram saindo do laboratório e foram se cruzando e se espalharam por todo o continente americano. Então, essas abelhas convencionais que a gente tem aqui, né, que já tem na Argentina, no Peru, nos Estados Unidos, elas entraram dessa maneira pelo Brasil. E as nossas abelhas brasileiras, nossas abelhas sem ferrão, estão aqui há milhões e milhões de anos, né, e são responsáveis pela perpetuação das nossas espécies. Então, elas Entendi. têm um papel muito, muito importante e, claro, toda a complexidade e curiosidades que tem no mundo, no fantástico mundo das abelhas sem ferrão. São incríveis, né? Então, Sim. assim, por exemplo, elas não fazem os favos de mel, elas constroem os potinhos de mel. E cada potinho desse, quando você leva para um laboratório e vai fazer alguma análise, você descobre que cada potinho daquele, ela armazena um tipo diferente de mel, porque ela separa pelos tipos de flores que ela visita, né? Aham. Os próprios própolis, os própolis variam, própolis azul, verde, amarelo, laranjado, é a mais pura resina que tem nas árvores, então, que essas abelhas acabam coletando, processando e transformando própolis. Então, elas trazem muito benefícios para nós e para a natureza como um todo. Então, eu gosto dessa analogia sempre com as abelhas, né, no sentido da cooperação social, da corresponsabilidade, né, na cooperação. Então, elas têm muito a nos ensinar, muito além daquilo que elas já nos fazem, né? Sim, sim, sim. E aqui no Paraná, você sabe quantas espécies tem? No Paraná, de abelhas nativas sociais sem ferrão, nós temos 38 espécies identificadas. Identificadas. Várias delas já em riscos de extinção. Inclusive aqui no Jardim de Mel a gente trabalha com uma abelha que se chama Melipona bicolor, que é a guaraipo. A Ah, guaraipo é uma das que está na lista de extinção. aham. É uma abelha incrível, incrível, incrível. Quase já não é Ó. mais possível encontrá-la. Ah, você tem a guaraipo aí? Aí sim, hein? Ótimo. A guaraipo é uma abelha incrível. Ela é na natureza, assim, as poucas vezes que eu vi na minha vida, assim, em fundos de vale, em locais assim bem úmidos, é incrível essa abelha. Sim, bem úmidos, E né? a gente tá fazendo um trabalho forte para multiplicá-las, essas espécies, reintroduzir nos bosques nativos. E os próprios produtores aqui da região,
Aqui tem a Associação Amamel de Mandirituba, tem a Associação de São José dos Pinhais. O pessoal faz um grande esforço, uma grande força-tarefa aí dos abelhudos, aí, dos guardiões, dos meliponicultores, para manter essas espécies, para multiplicar essas colmeias, para que elas possam sair da área de extinção. Que legal, que legal. E quando começou o projeto aí em Curitiba, quando você foi em 2017? Jardim de Foi, Méis? foi lançado na primavera de 2017. E quais foram, vocês já começaram com quais abelhas já espalhando aí? Sempre a gente está trabalhando com 5 espécies. Mandaçaia, guaraipo, jataí, mirim e manduri. Aham, São as 5 espécies dos jardins de mel. Hoje já são mais de 60 pontos na cidade. A gente pretende fechar o ano com pelo menos 100 pontos de polinização. que legal. E vocês escolhem esses lugares estrategicamente, né? A gente iniciou, então, pelos parques e praças, né? O É, primeiro foi o Parque Barigui, Barigui, o que tem Jardim um espaço Botânico, lá. O ano passado eu levei os e alunos lá. a Praça Osório, já tem bastante. E agora também tem muito nas escolas, né? Algumas hortas comunitárias já têm, agora várias vão vir a ter também. Aham, Tem a Fazenda Urbana, que é um projeto, assim, que é o projeto do momento agora, né? É o projeto que a gente está, assim, dando todo, que inclusive vai ter Jardim de Mel também, mas é um projeto que vem para oferecer uma proposta de como transformar a cidade através do alimento, aham. né? Então, incentivando o cultivo de alimento, de hortas verticais e plantio de pomares urbanos. Curitiba tem a lei da agricultura urbana, vai ter a cozinha escola lá dentro, justamente para poder fazer como aproveitar de forma integral esses alimentos, cursos para a comunidade, enfim, a ideia é que ser um polo de multiplicação de conhecimento, um polo de inovação, né, que as startups, as empresas do setor possam ali se desenvolver seus projetos, seus trabalhos. A gente quer montar um coworking, né, público de áreas alimentares, para que as iniciativas possam se conversar, se correlacionar, Que legal. desde a produção até o consumo. Então, o nosso objetivo é fomentar, né, reger esse processo aí das políticas públicas da agricultura urbana. Que legal. Você falou da fazenda aí, a gente saindo um pouquinho das abelhas. Já inaugurou? Não, ou vocês estão terminando de montar o espaço ainda? A fazenda será lançada na última semana de junho. Última semana de junho? Ah, acho que eu vou estar por aí, eu E acho. Acho que eu vou ir conhecer. venha fazer uma live de pré-lançamento. A gente não vai fazer nenhum evento formal na Sim. inauguração, mas algumas pessoas estão entrando em contato para fazer lives lá, com horário marcado, tudo certinho, para fazer uma divulgação e lá e conhecer o espaço. Ah, legal. Vou sim. Ou eu vou na última ou na penúltima. Eu tô confirmando com o Ilha certinho, caso eu vou nos cogumelos lá. Ver com a Manu também, com a Certo. Gabi, tem bastante gente para fazer. É, mas e lá vai ser o quê? Lá vai ser regido por quem essa fazenda? Por produtores também? Pequenos produtores? Como que é? Onde que ela vai ficar aí? A fazenda urbana ela fica na frente do terminal do Capão da Embuia, no bairro, na regional Cajuru ali, Sim, tá. perto do Jockey Plaza do shopping, ali na direção, perto do Museu de História Natural do Capão da Embuia, Legal. próximo ali uns 2, 3 quilômetros do Jardim Botânico. Sim. E quem que O vai projeto, cuidar? então, ele é estruturado pela prefeitura, né? Ele é um equipamento público, municipal, porém, a proposta do espaço é que ele seja um ponto de agregação de quem quer fazer curso, mas para quem quer oferecer. Então, os chefes de cozinha vão dar curso, as universidades, aqueles que têm vocações, ofícios, né, a serem compartilhados, vão poder utilizar do espaço sob, né, algumas regras, agendamento, Claro. né, sempre com a condição de ser um atendimento à comunidade, principalmente. Sim. E o material que for produzido lá vai ser encaminhado para as entidades do Mesa Solidária. Ah, que nós já vamos falar sobre esse projeto também, que é incrível. E lá vocês têm aquela van, né? Você já tem uma van, né, que faz a viagem nas hortas. Eu vi no Unidade Rio Bonito. móvel. Isso, unidade móvel, Isso, perdão. isso. Que eu vi lá no Rio A Bonito. unidade móvel.
A unidade móvel também faz parte aí de todo esse grupo ali da fazenda urbana, da agricultura urbana, a unidade móvel, estão interligados. Aham. Que legal. Quantas hortas vocês estão aí hoje em Curitiba? Na verdade, essa é uma pergunta um pouco polêmica. É, Eu não gosto de dizer essa resposta. Hoje a prefeitura assiste 68 hortas, quantas vocês mas assistem? porque eu acredito que a agricultura urbana, não existe agricultura urbana da prefeitura e agricultura urbana da comunidade, né? Sim, Ou das empresas, ou dos condomínios. Eu vejo que existe uma grande rede disso. E esse é o nosso grande objetivo também, né? Estabelecer uma rede de conexão e de contatos entre essas pessoas, para que a gente possa mapear e saber de fato quantas hortas urbanas tem, inclusive quantas colmeias de abelhas nativas, quantas árvores frutíferas tem por aí, para que isso possa ser compartilhado, que não haja desperdício, né? Então, foi feito alguns levantamentos assim pequenos em algumas pequenas parcelas, que às vezes são toneladas em um único bairro de frutas sim, orgânicas que são desperdiçadas porque a família normalmente não aguenta comer um abacateiro inteiro, um limoeiro inteiro, sim. enfim. A ideia é movimentar esses alimentos, botar isso para quem precisa. Que Então, legal. seria conectar toda essa relação. Que legal, que legal. E você falou de conectar e conectar pessoas, a alimentação acho que tem esse poder, né, de conectar as pessoas, principalmente através desses projetos, né, sociais. E aí vocês criaram o Mesa Solidária, né? A gente brinca aqui que o alimento é o que nos une, né? E é verdade isso que você acabou de falar também, né, Cláudio? Mas o Mesa Solidária, na verdade, é uma iniciativa do prefeito aqui de Ai, que Curitiba, legal. que estava preocupado com a questão das pessoas, aí, principalmente na época de pandemia, que moram já na rua, que não querem ir para os abrigos, e que estão ali, de eles comerem com as mãos sujas na rua, na sarjeta, sem ter um banheiro para usar. Então, isso era um motivo de preocupação, além, claro, de também que isso acabava, tinha dias que sobrava a marmita lá, jogada na rua, enchendo de rato, de barata, e tinha dias que faltavam, né? Então, assim, um problema muito sério de vários âmbitos, de saúde pública, de saúde ambiental, enfim, de organização. Então, a gente, né, a pedido do prefeito, iniciou a proposta de como trazer uma solução para essa questão. E, claro, já existem muitas entidades, grupos de voluntários, igrejas que fazem esse servimento aos moradores de rua, às paróquias, Sim, só que cada um faz de um jeito, normalmente, às vezes, com muito bom coração, mas com pouca capacidade técnica de boas práticas, de manipulação de alimentos, e muitas vezes acaba botando em risco os próprios moradores, e enfim. Então, com todas essas questões aliadas a esse processo, a gente pensou, por que não ter um espaço próprio, um espaço com dignidade, que essas pessoas possam lavar as mãos, que elas tenham um banheiro para usar, que tenham, né, uma condição de que não falte e que não sobre, que alguém possa organizar isso. E o poder público entende isso como responsabilidade, por isso, então, a gente estabeleceu contato com as instituições, equipamos os espaços, e estamos fazendo esses agendamentos da entidade civil, das igrejas, para que façam o servimento nessas condições. E junto a isso, estamos organizando um banco de alimentos, mudando o nosso fundo municipal de segurança alimentar para que possa receber doações de qualquer ente privado, de pessoa física mesmo, para que a gente possa estar revertendo isso cada vez mais em gêneros alimentícios, em estruturações de novos espaços, para que a gente possa colocar isso tanto para os moradores de rua, quanto aquelas comunidades e famílias que estão com grande dificuldade em alguns bairros aí já, com a questão da pandemia bem agravado. sim. Então essa é a ideia do Mesa Solidária, oferecer uma mesa que possa ser solidária e que apresente a dignidade da segurança alimentar. Esses alimentos estão vindo das hortas, aí como Vem que tá? de tudo. Todo. Vem das feiras, né? Agora, há poucas semanas atrás, os feirantes resolveram abraçar a ideia. Foram já, em uma semana, 3 toneladas de alimento que Poxa, que estava indo legal. para o lixo.
e reverteu tudo em alimento. Então, desde as folhas da cenoura, da couve, da beterraba, até mesmo frutas como machucadinho, mamãozinho que fez um arranhado e tudo isso que estava indo para o lixo. Então, a gente está revertendo tudo isso em um alimento, claro, pensando na nutrição balanceada, pensando em toda aquela questão, aproveitamento integral e tentando retornar o que sobra para a compostagem, para que possa voltar para a agricultura urbana e tentar cada vez mais aproximar o ciclo alimentar, né, aproximar a produção do consumo, enfim, acabar com o desperdício, tudo aquilo que vocês sabem muito bem Sim, também. que a gente preza bastante e defende. E nesse momento eu acho que, na verdade, esse momento é a hora de mostrar que isso funciona e é o que vai nos manter durante um bom tempo, né? E assim, essa pandemia é problema. A gente teve a greve dos caminhoneiros, Sim, que também já foi outro alarme, e quais mais vão vir, né? Quantos mais? exatamente, né? E eu falo que assim, a alimentação sempre vai estar ali no seu destaque, né? Ninguém nunca vai deixar, né, de se alimentar. É, e eu achei legal. E quem que tá, os cozinheiros, pessoal tá também mão de obra toda gratuita, voluntários, como que tá? É todo 100%. A gente tem uma equipe de limpeza contratada, Sim, terceirizada, que faz a limpeza do espaço, que garante, né? E aí a gente tem sempre um servidor que possa fazer a abertura, o fechamento, a organização. E aí tem também pessoas da FAS que estão disponíveis para que assim, eu quero ir para um abrigo, ou a pessoa passando, né, tendo dificuldade, né, de saúde, essas pessoas são encaminhadas quando elas se manifestam. Mas as pessoas são tratadas com muito respeito, né, todas elas apenas precisam se autodeclarar vulnerável, né? sim, Então é bem uma experiência assim muito forte assim. Quem vai lá, como eu vou às vezes lá, é uma coisa estranha assim, né? Porque quando você vê, você está chorando lá no meio, mas é uma, sei lá, uma emoção, uma coisa meio, acho que está todo mundo ali num processo de cura, toda uma relação que se estabelece, né? é uma a sensibilidade, né? O alimento tem esse poder de sensibilizar também. E você vê que ele pode suprir, porque para muitos, igual você falou, alimentos, 3 toneladas que eram jogadas fora, né? E ali, vendo que 3 toneladas faz pessoas sorrirem, né? Então isso não tem preço. Ah, não canso de ouvir esse projeto, inúmeros benefícios profissionais. Por enquanto, só, muitos elogios sobre seus projetos, Felipe. Vou trazer você para Maringá aqui. Tá precisando um pouco de projeto aqui. Não, a ideia é essa, que a gente conta. É sempre uma coisinha assim, né? Tem que pensar uma coisinha simples e fazer bem feito, fazer direitinho. E depois a gente vai incrementando e as coisas vão se multiplicando, né? Então, essa é a ideia. O Jardim de Mel nos mostrou isso, que esse é o caminho. Então, o tema é abelha, então vamos fazer direitinho a abelha, vamos ajustar esse processo. E aí, né, já tem outros municípios do Paraná, de outros Sim, estados do Brasil, outros países já fazendo o Jardim de Mel, e por que não replicar todos esses? A ideia é justamente essa, fazer um passinho bem direitinho e depois a gente vem incrementando, claro, pensando sempre em chegar na parte mais alta, que é justamente isso, poder transformar a realidade, poder ajudar a construir um mundo melhor, né? Acho que esse é o nosso objetivo aí em comum. que legal. Felipe, voltando então lá no nosso Jardim de Mel, né? Vocês trabalham aí então com 5 espécies, né? Vocês estão trabalhando? Sim. É, não sei, eu vi, foi aí que eu vi que tem um jardim em cima dos pontos de ônibus? Em cima do ônibus, Não, não. do ponto de Aí, ônibus. esse do ponto de ônibus é na Ah, Holanda. na Holanda, perdão. Aí vocês só colocam as caixinhas e disponibilizam. Aqui nós temos os jardins de mel e os caminhos de pólen. Ah, os caminhos de pólen. Tá. Né, a ideia dos caminhos de pólen é, na verdade, uma brincadeira, uma dinâmica, mas que envolve um trabalho sério de plantio de árvores, das próprias agriculturas urbanas. A ideia é incentivar a agricultura urbana, incentivar que as pessoas tenham nos seus quintais produtivos, que as pessoas aumentem o número de pomares urbanos. Aham. Então, esse é os caminhos de pólen. Aí a prefeitura também está plantando 100 mil árvores nativas e frutíferas na cidade, justamente também para aumentar essa conexão vegetal e promover aí esses serviços ambientais. Ah, legal.
E se eu tenho um estabelecimento, eu quero ter uma colmeia, como que eu tenho que proceder? Então, a gente atende assim, mais com curso técnico, capacitação, ensina a fazer das condições. Em locais privados, a gente daí sugere o contato com associações, com produtores, com criadores, para que possa então fazer um contato daí comercial entre a empresa e os produtores, né? Aham. O atendimento do projeto Jardins de Mel, claro, as pessoas podem usar o mesmo nome, sem problema, mas o projeto mesmo, a atuação é em equipamentos públicos, né? Então, Secretaria de Educação, Meio Ambiente, Segurança Alimentar, ou seja, as escolas, as hortas, os parques, Aham. nesses locais. Quantas caixas vocês têm espalhadas hoje aí? Ah, eu não sei exatamente quantas estão hoje nos jardins, mas com certeza aí mais de 130 colmeias. Que legal. Distribuído por essas espécies. Isso, distribuído pelas espécies. E como A que. gente está num processo agora de expansão também, então por isso que eu disse mesmo, a ideia está ampliando, é uma coisa que a comunidade gosta muito, né? É uma coisa muito simples, mas que nos resgata essa visão, essa simplicidade de ver o mundo, de valorizar as coisas pequenas da vida. E a abelha, quando você vê ela chegando com as corbículas e tem o mel, e você vê, ela traz isso, né? Então ela tem vários benefícios aí, E além vocês, do, vocês fazem a retirada desses meles, a limpeza da colmeia. não. Normalmente esses MEs assim fica para a comunidade fazer uma degustação um dia ou outro, quando as crianças vão visitá-las provarem o melzinho. Aham. O foco mais mesmo é da polinização, da recuperação dessas genéticas e a reintrodução delas de volta nos biomas aí, nos bosques nativos. Sim, sim, que legal. E por que vocês escolheram essas 5 espécies e não trouxeram outras? É porque, assim, as abelhas nativas, elas são muito específicas, são muito, a gente chama de endemismo, né? Endêmicas, elas só Uhum. vivem naquela determinada região. Então, se a gente traz abelha de outros estados, primeiramente é crime, e segundamente elas podem morrer. Aí, às vezes, tem gente que cria, mas daí cria com aquecedor artificial, essas coisas, aí eu já não gosto muito Sim, dessas que daí coisas. foge da. Sim, Eu entendi. acho que elas têm que ser autossustentáveis, têm que ser, enfim. E qual que você gosta mais, Felipe? Qual mel que você gosta mais? Qual o mel, né? É, Então, sei lá. É que é diferente porque realmente dentro da mesma espécie, cada mel de cada potinho varia. sim, Então eu já peguei colmeias que o mel foi de água, cor de café e, sabe, da mesma espécie. Então é sim. muito relativo. Mas tem uma específica que é o grupo das mirins, que ela é um mel muito azeda. O pessoal chama de limãozinha, azedinha. Eu Essa aí tenho qual que é? a Açaí? Saiki. Saiki. Essa é sinistra, essa daí é uma coisa de louco. Eu gosto. Eu sou. Cada um tem um tipo de paladar, né? Sim. Eu particularmente gosto muito daquele azedo, assim, aquele que dá aquela coisinha na boca. Eu gosto disso. Então, para mim, eu gosto muito do Saiki. Aham. E como que você vê a inserção hoje desses meles dentro da gastronomia, né? Porque hoje é uma potência, né? A gente vê assim vários chefes, né? Vários cozinheiros colocando, né? Inserindo esses meles e ajudando, na verdade, em projetos como esse do Jardins, de ter a sua própria colmeia na frente do estabelecimento, né? Em São Paulo nós temos o Evai, que tem também lá caixinhas lá na frente, enfim. E a gente vê que eles tentam introduzir, né? Têm estudado e pesquisado mais, né? Cada dia mais. Eu não tenho dúvida que é um mercado muito interessante, um nicho muito específico. É algo que não tem como ser copiado em nenhum lugar do mundo. O que tem aqui é aqui e não é possível existir em mais nenhum outro lugar das galáxias. Então é algo altamente refinado. Eu poderia comparar as trufas negras a qualquer outra coisa, é tanto quanto. É só uma questão realmente de ter acesso. A produção, elas são pequenas, são limitadas. É um mercado que tem que saber o que é para poder valorizar. Não é o tipo de coisa que vai encher container. E então é toda uma relação de produção e mercado complexa, específica.
e que tem muito, muito a crescer. O Brasil, claro, é a meca desse processo. Né, eu já dei consultorias para alguns outros países, né, para a Malásia, para a América Central, e realmente, assim, nós somos a referência mundial nesse assunto. Então, nós temos um potencial gigantesco de área, né, e de quantidade de espécies. Aham. Mas, claro, toda uma questão, assim, está na contramão, né, desse processo, porque hoje todos os incentivos, a questão do meio ambiente, da conservação, cada vez está mais em baixa, né, no nosso país, infelizmente. Então, é uma questão que a gente sabe da necessidade, sabe da importância, mas a gente precisa fortalecer as associações, os grupos de produtores. Por isso, consumir, comprar esses produtos é fundamental. Porque quando você compra e consome isso, primeiro que você ganha saúde, mas segundo que você está ajudando toda uma cadeia de meliponicultura, uma cadeia produtiva que hoje é muito incipiente ainda nesse país e que tem um potencial gigante para crescer. Que legal. Ó, perguntaram aqui, Felipe, você poderia falar sobre a quantidade de mel que as abelhas produzem, não, que as após produzem e as meliponas. As ápices, que as ápices produzem as meliponas. Eu acho que é as com ferrão e as sem Assim, ferrão. então, assim, vamos falar assim, hoje uma população, qual é o número de indivíduos que compõem uma colmeia? Então, de abelhas com ferrão, abelhas africanizadas, em torno de 80 mil abelhas. As Uma abelhas colmeia? nativas, uma colmeia. As abelhas nativas variam muito, mas vamos dizer que a média é 1.000, 2.000 abelhas. Então, o número de indivíduos que compõem a colônia são muito menores. Mas, assim, a média, para a gente chutar uma média das abelhas brasileiras, a gente poderia dizer que ela produz de 1 a 2 quilos por ano. Tem umas espécies que produzem mais, outras produzem menos, mas na média, assim, poderíamos comparar assim. E a abelha com ferrão, a abelha africanizada, pode produzir aí a partir de 20 quilos, chegando a 30, 40. Por ano, né? Tem coisas de 60 quilos de mel numa colmeia. Então é bem, mas mesmo assim muda muito o valor, né? Hoje o mel, para você comprar de um produtor pequeno, que não entende de mercado, lá, digamos assim, um valorzão, daquele para comprar na mão do produtor, você vai pagar hoje aí uns R$ 130, R$ 120 o quilo do mel da abelha sem ferrão. Sim. E É, da abelha ápis você vai pagar 10 pila. exatamente isso. Perguntaram aqui se tem o que é bom observar quando vai comprar um mel de meliponagem, tipo, para saber se ele tá puro, né? Se ele não tá com misturado com alguma coisa. Assim, isso é um pouco complexo, né? Eu acho que a única condição é você saber quem colheu e Conhecer o produtor, né? ou conhecer o produtor ou ter uma marca de mel que você tenha uma procedência, e conheça. Mas assim, o mel de abelha nativa ele é muito, você tem que conhecer, ser um muito bom conhecedor para poder ter essa visão, se é um mel com muito xarope, se é o que de fato está acontecendo. Porque ele é um mel que não cristaliza, como a abelha apis, né, que é Sim, uma forma também de saber, porque quando cristaliza é sinal que o mel é bom. Mais das nativas, ele já é um mel mais úmido, ele já é um mel mais ácido, então a quantidade de leveduras, de probióticos ali que tem ali dentro é inestimável, né? A gente nem conhece todos os tipos de leveduras ali sim. e material vivo que tem ali dentro, fazendo processos ali dentro, é muita coisa, é muito mais do que a abelha africanizada. E qual é a importância da agroecologia na produção das abelhas sem ferrão? As abelhas sem ferrão são o ícone da agroecologia, né? Porque a agroecologia é aquilo que traz a conservação, né? E é o equilíbrio O do ser equilíbrio do humano com a ser humano natureza. com a natureza, com certeza. Então, a agroecologia é isso, é você manter viva a ecologia, manter vivos os pássaros, a água pura e o agro, né? O agro que é a parte boa, que é a parte que a gente come, que a natureza nos dá. Sim. Então, é essa combinação. Aham. E as abelhas, basicamente, elas fazem esse nivelamento, né? Que é manter tudo em ordem, né? Se a gente ficar sem, né, nós não viveremos muito tempo, né?
É o equilíbrio, né? É o equilíbrio total, exatamente. É, tá tendo algum curso online, Felipe, sobre que antes era presencial, né? Vocês davam esses cursos presenciais aí, como tá tudo parado, vocês transferiram para online, alguma coisa ou não? Olha, vou sobre o Jardins de Mel está meio parado, assim, a questão dos cursos online, né? Eu acabei assumindo também outras Sim, responsabilidades aqui na prefeitura, e aí a gente está. Mas a questão do cursos online, a gente assim, junto com a equipe toda, a gente, né, nosso secretário aqui sempre fala da importância da gente aproveitar isso e reforçar as questões da educação à distância, né, da gente se profissionalizar como prefeitura, como esses cursos e oferecer cada vez mais cursos de qualidade à distância para a população, porque acho que realmente isso acelerou muita coisa, essa pandemia, mas sim, acho que muita coisa veio para ficar também, sim, né? sim. Então, a Entendi. ideia é focar mais nisso aí, mas por enquanto ainda não tem curso online não tem. Seria interessante para até para poder, né, para outras cidades, né, que queiram introduzir ou entender, compreender, né, um pouco mais sobre esse universo da abelha sem ferrão é de extrema importância. Eu sou apaixonado, né? Eu por mim teria todas as espécies aqui no sítio e seria ótimo. Não tem, Você mora num sítio aí, Cláudio? tem um sítio aqui próximo, tem um sítio aqui, é pequenininho, mas tem muita coisa lá, legal. E você pratica agroecologia lá? Tem, trabalhamos com bastante produtos nosso, né? Consumimos ele, utilizamos 100% da alimentação. Aí agora lá eu vou abrir um espaço para abrir aos domingos para receber pessoas para almoço. A pandemia deu uma atrasada, mas a previsão agora a partir de setembro vou começar a abrir e vai ter. Nós abrimos um caminho para chegar até as caixinhas de abelha, igual tem caixinha na beira do brejo, lá do rio, né? Que é natural, tá lá no tronco da árvore, entendeu? Então, assim, temos algumas espécies, sim, algumas conheço, outras não. Então, estamos estudando ainda, né? Algumas coisas bem recentes ainda. Né? O nosso suíno, que é orgânico. A gente tem algumas coisas que é legal. Maravilha. Né? Tem, mas E eu isso me tenho. parece. Tem algumas coisas. Aqui, ó, cadê? Deixa eu achar meu mel aqui. Ó, o mel que eu gosto bastante também é da Mandaçaia, né? Mas eu gosto de vários, assim, eu trabalho bastante, né? Com eles. Ah, o Uhum. Miguel. Miguel é incrível. Miguel é do Sesc, São Paulo. Você tem abelha aí, Miguel? Vamos para ver se ele vai responder a gente. Você trabalha com abelha aí? Você tem alguma coisa na sua casa aí, na sua região? E passa o nome do Sesc certinho com o SEC, eu sempre confundo esse tanto, que tem um monte, né? Ah lá, ele tem, ó, ele trabalha com abelha sem ferrão. Ó, que Miguel. legal. É, Miguel? é da cidade, da mesma cidade aí ou não? Não, De onde é? não. Miguel é de Miguel? São Paulo. 45 caixas. Qual, Nossa, onde que é, Miguel? Passa certinho a informação pra gente. Pra gente não comer. Sesc Bertioga, isso. Eu ia falar Uberaba. Ainda bem que eu não falei. Sesc Bertioga. Mas vocês estão fazendo a introdução. É uma espécie só, Miguel? Ou são várias espécies? Miguel, enquanto ele vai respondendo, a gente vai falando aqui, né? Um pouquinho. É no Rio Santos, na Mata Atlântica, Felipe. show de bola, uma região maravilhosa, né? Sim, a Mata Atlântica em si, né, tem muito trabalho. Sobre o Jardim Mes é muito bem aceito pela comunidade. Eles se envolvem, colaboram com o CEMEI. Já estou montando meu A terceiro professora, sardinha. Isso. Ponta Grossa? 6 espécies tem lá nessas 45 caixas, Felipe. Que legal. A melhor são as bugias. Bugia, eu acho que bugia eu não provei. Não me recordo. a bugia, aquela amarelona dourada, uma das abelhas mais bonitas que tem. Já sei qual que é. Aí viu como a gente não lembro por nome. A Uruçu, conheço, Munduri. Que legal, ó, outras espécies. Miguel, vou aí te visitar. Deixa acabar a pandemia. Nós já sobe lá.
Mas a questão dos jardins de mel na escola que a professora Ana falou ali Sim. é realmente a parte mais legal. Eu brinco com as crianças assim, né? Depois no final da aula e tal, que eles aprendem toda a importância do ciclo, da importância da polinização, toda aquela historinha, né? Aham. Daí eu pergunto para eles quem é que quer receber um superpoder. Daí eles perguntam, mas por que superpoder, né? Daí eu falo, não, porque a abelha visita 6 milhões de flores para fazer 1 quilo de mel, Aham. além de toda aquela resina que tem nos troncos mais largos da floresta. E ela pega tudo aquilo e faz o própolis e mel. Então, quando a gente pega uma gotinha daquele mel direto da colmeia, a gente vira um guardião da natureza. Que E, legal. e para sempre vai ser um protetor da natureza. Daí eu pergunto, quem que quer receber um superpoder? Aham. E aí, Daí imagina, criançada. 300 Aí eles ficam crianças doidos. querendo. Aí fazem, não é fila, agora é fila, fila, fila. Daí eu faço questão de pôr a colmeia numa altura que eles possam enxergar. E aí eu pego uma seringa, uma coisinha, uma pepita, e puxo o melzinho dos potinhos de mel e vou dando na, palminha, na mãozinha, na parte de cima da mão deles. Eles comem aquele melzinho. Depois a gente faz o grito de guerra, né, que são os guardiões das abelhas sem ferrão. As crianças ficam muito encantadas. Eu imagino. E sai. Eu vi que você. Miguel, com certeza. Depois me chama no Whats lá. E com certeza, acabando a pandemia, vou fazer questão de descer aí para Santos. Estou aguardando a visita pós-pandemia, a professora Ana Carolina está falando, ó. A Fábio também entrou. A Fábio trabalha junto lá no Mesa Solidária. Ah, é? Oi, É, Fábio, que a legal, Fábio, parabéns pelo projeto. Junto aí, de estar ajudando. É muito bom participar desses projetos. E eu vi que você faz esse projeto. Eu creio que para criança, você tem material, essas coisas assim, que você trabalha criança. Eu vi que você sempre posta algumas coisas, né, no Instagram. é Alguma meio na cartilha. espontaneidade mesmo. Não criaram uma cartilha, alguma coisa? Tem algumas coisinhas, né? Assim, tem, por exemplo, foram feitas uma série de vídeos, por exemplo, tem várias escolas que fizeram Jardim de Mel, mas, por exemplo, tem 7 vídeos, uma Sim. sériezinha, série 1, vídeo 1, vídeo 2, daí depoimento das crianças com o projeto, tem uma cartilha da Secretaria do projeto Linhas do Conhecimento, que explica do Jardim de Mel, com Aham. material consultivo para as professoras, então as professoras estudam sobre e depois levam as crianças, Aham. né? Aqui, a professora está lembrando, existe uma caixa pedagógica, né? Ah, Uma caixa que ela é feita de acrílico em volta. Você pode abrir, você pode ficar vendo a abelha trabalhando sem precisar ter que abrir, né? Tirar todo aquele própolis dela para ver a colmeia. que legal. É uma caixa de vidro? Ela é fechada de madeira, mas você abre a portinha, daí tem uma parte de acrílico, Acrílico. que Ah, é o o vidro. vidro é perigoso de quebrar. Ah, tá, entendi. Aí não precisa ficar, tipo, abrindo ela, né? E acabar. Isso. Porque ali, quando você abre uma colmeia, você desestabiliza todo um microecossistema. Existem centenas de fungos e bactérias e que fazem ali uma gaseificação junto ao própolis, que cria uma condição adequada do desenvolvimento das pupas, das larvas das abelhas, né? Aham. Então, toda vez que você abre e quebra aquilo, você permite que entre vento, que entre luz numa brecha. Então, elas têm que todo o trabalho de propolizar de novo, de fechar aquele espaço. Então, é todo um universo ali que é bem delicado. Então, é sempre muito bom saber o que está fazendo, como mexer. Então, antes de ter qualquer colmeia, antes de ter qualquer abelhinha, é importante conhecer um pouco. Sim, sim. É, e quando uma curiosidade, e quando elas simplesmente saem da casa delas, e é por quê? É que assim, tudo pode acontecer. De repente, ela achou um outro melhor lugar para ir. De repente, esse local já não estava atendendo mais. E normalmente ela faz dois processos. Um, quando ela abandona o ninho e vai para outro lugar, ou quando ela se multiplica. Então, ela mantém aquele ninho ali e lança outro ninho para outro espaço. Entendi. E a Tem maneira combinação. é, eu vi um material de isca, né, para tirar, para pegar ela, e abrir um outro ninho, né, também.
usando. Você acha isso legal? Como que o que que você vê sobre isso? Eu tenho um vídeo bem legal para ensinar a fazer isso do jeito adequado. Eu acho que em áreas urbanas fazer isso eu acho super legal. Um Acho exemplo, super legal. no meio da cidade aqui tem uma árvore que tem uma jataí ali né, há séculos, né? Sim. E logo aquela árvore vai ser cortada, né? Aí, para É, salvar ela, seria legal. então, assim, existem dois conceitos. Uma coisa é o resgate Sim, e a outra coisa é a a remoção. remoção. Então, remoção é crime ambiental Sim. Ah, é e legal. resgate é necessário. Sim. Ah, legal. Bom saber. Compartilha esse vídeo depois, eu vou compartilhar para o pessoal da prefeitura daqui. Pode passar, é um vídeo que ensina como fazer a captura, né, para você é uma garrafa PET, umas caixas de leite, Sim. um pouco de própolis, e você consegue ter sua primeira colmeia de abelha nativa. É super fácil assim, é praticamente material reciclável, né, então é um custo mínimo e a criançada, os grupos escoteiros, né, as pessoas que têm chácara, que gostam de jardinagem, fazem com muita tranquilidade e com certeza vão ter aí uma coisa muito alegre no seu espaço também, que é as abelhas. E Então, quem. nesse vídeo é um vídeo de 30 minutos, ele é rápido até, Sim. e daí eu explico exatamente como fazer da forma correta, né? Agora, colocar isso em floresta, daí para tirar as abelhas da floresta, eu já acho um pouco delicado, um pouco complexo. Sim. E para quem vai ter a sua primeira colmeia aí, quem está pensando em ter sua primeira colmeia, além de, logicamente, igual você disse, estudar, conhecer mais sobre o assunto, né, que eu acho que é primordial, mas a abelha mais convencional seria a jataí, até em casa? Porque, assim, o fato de ter a colmeia, muita gente, inclusive, tem nos seus muros, na Sim. árvore, como você mesmo disse, né? Mas a questão é como dar uma melhor condição para elas e qual espécie se adaptaria melhor à minha casa, à minha residência, ao meu trabalho, à minha empresa, né? Acho que é mais nesse sentido. É que a jataí, a mirim também, são abelhas por si só bastante acostumadas em áreas urbanas. São abelhas bastante rústicas que não precisam de muita área verde para poder sobreviver. Aham. Então são abelhas fáceis de criar, digamos nesse sentido, né? Se viram bem sozinhas, né? Aham. Algumas outras abelhas é um pouco mais delicado, você tem que avaliar como é que está a produção de mel, de própolis, ter uma garantia de que haja uma abelha da mesma espécie num raio próximo, onde haja variabilidade genética para um possível cruzamento, né? E a abelha jataí, a abelha mirim já é mais tranquilo, porque a gente sabe que elas estão por todas as partes. Entendi, entendi. Tem uma abelha aí que rouba a casinha dos outros, né? Tem, também tem. As É, abelhas piratas, as abelhas piratas. É, a gente qual que é o nome dela? abelha limão, é do gênero Lestrimelita. Existem 3 espécies diferentes dessas no Brasil. Aham. Eu acho que no Quintana tem uma. Não tem? A Gabi não tem uma lá? A Gabi tem várias, Não, a a Gabi Gabi é tem. uma embaixadora das abelhas. Não, ela tem várias, mas ela tem uma que eu acho que ela até afastou a caixa. Tá lá, tipo, que fica lá em cima do Ah, telhado. não, aquela é a tubuna, Ah, que é mais nervosa, né? é do gênero Streptotrigona. Essa é uma abelha que produz bem. Essa daí chega a produzir 4 quilos por ano. É uma abelha mais populosa, já tem 15 mil abelhas na colmeia, já é uma abelha diferente. Só que ela é agressiva, né? Se ela se sente ameaçada, ela vem no cabelo, na sobrancelha, Sim, pode entrar no ouvido, no nariz. sim. Então, Ela não tem essa é a maneira dela de se defender, então. isso. Eu não sabia que era eu achava que é porque ela acabava batendo, coitada, assim, não achava que era Não, por causa de movimento de defesa, não. era um mecanismo de defesa. Ó, eu quero dar uma sugestão, ó, a professora Ana Paulina. Felipe, eu quero dar uma sugestão quanto ao vídeo. Para o pré está bom, mas para crianças menores teria que ser mais curto e animado para chamar mais atenção. Poxa, professora Ana, o meu sonho é ter um vídeo de animação maravilhoso, estilo Disney, para a gente poder contar essas histórias para as crianças.
Me ajudem, quem tiver online, tiver contato, gente na Globo, na Hollywood, na Disney, por favor. Se o B-Movie fez sucesso, as abelhas sem ferrão, meus amigos. Sim. Ó, até quantos quilômetros do ninho elas vão? Até quantos quilômetros que ela, né, as polinizam? Então, isso é diretamente proporcional ao tamanho de asas e tamanho de corpo, tá? Então, as abelhas menores fazem distâncias de raio de voo menores. Abelhas maiores, voos maiores. Então, isso varia entre 500 metros a 5 quilômetros. Ah, mais uma média, então aí nós podemos trabalhar de 1.000 a 2.000 metros? De 1.000 a 2.000, eu acho que é isso aí. Que legal. Então, um exemplo, eu tendo na minha quadra de casa lá, um exemplo, uma caixinha, vai Você está ter promovendo o serviço ambiental para o bairro pro inteiro. bairro inteiro. Que legal. Muito incrível. Pessoal, tenham, estudem, pesquisem, né? Quem tá aí de Paranavaí, Maringá, outros lugares. Ah, o professor Diomar foi meu professor. Tá aí o Diomar Quadros. O seu professor? Foi. Ah, é ele que tá fazendo De, todas essas agro- perguntas. Ele tá vendo se você de, estudou agro- direito, ó. de agroecologia, é. Ah, aí tá vendo O aí. Rodolfo também, agora estou vendo aqui. A Mari, que fazia tempo que a gente não se fala. Pessoal, tem bastante gente ali. É, pessoal, vai entrando. Que legal. Uhum. Felipe, a gente tem 6 minutos ainda, Uhum. apesar que tem dia que ele é louco, ele acaba um pouco antes, né? Então a gente tem no máximo aí 6 minutos. O que que você dá de dica, assim, para as pessoas refletirem, né? Num momento como esse, utilizando a abelha como exemplo, né? Você quer, querendo ou não, para mim, assim, as suas recomendações vieram por pessoas que eu amo, que é a Gabi, a Manu, né? Na verdade, quem compartilhou esse contato comigo foi até a Manu. Né, o pessoal todo aí, a Clau, o William, então várias pessoas bacanas que só, né, parceiraço. E o que você deixa? Ó, vou pôr caixa aqui, nas minhas já tá aí. Ah, então, eu quero o vídeo, Edna, era realmente para compartilhar com você. A Edna é uma aluna nossa e ela tem uma abelha, já tá aí no muro da casa dela, né? E Ah, eu vou mandar o vídeo, é um vídeo bem tranquilinho. Pessoal, lá eu fui fazer um dia uma oficina, eu nem fiquei sabendo, quando eu vi o cara me mandou o vídeo, eu falei, ô danado. Eu falei, que aí, bom, né? Já pelo menos sim, já é ficou ótimo, salvo. com certeza, né? E aí, o que que você deixa então de dica pro pessoal, né? E Ó, a dica que eu gostaria de dar é o que eu sempre falo, na verdade. É que no fundo, o grande legado disso se resume em princípio de abundância e princípio de cooperação. Eu acho que esses são os únicos dois caminhos para a gente seguir, mesmo em pandemia e depois disso, para que a gente possa garantir aí às futuras gerações uma qualidade de vida, né? E aí, para finalizar esse assunto, eu agradeço, né, o convite de todos, quem pôde estar aqui presente conosco, chefe Cláudio aí eu que pelo agradeço. convite, pela parceria, mas eu finalizo assim com uma pequena poesia, que as abelhas, mesmo tão pequenas, carregam nas asas o peso de alimentar o mundo e ainda em cooperação produzem o que é de mais doce, que é o mel. Então hoje é o dia do apicultor, dia da biodiversidade. Agradeço aí, hoje é sexta-feira, né? Vamos Sim, aproveitar, se alimentar com consciência, né? sim. Cuidar de si, uns aos outros e é isso aí, meus amigos. É. Agradeço mais uma vez então, Cláudio. Agradeço você, Felipe, ter aceitado o convite. A gente tem vários bate-papos ainda para frente aí. Vou descer aí em junho aí para Curitiba e Santa Catarina. Obrigado aí por ceder seu tempo, as pessoas que participaram aí, que assistiram, acompanharam. A live vai ficar salva no feed de notícias lá no IGTV eternamente, enquanto tiver Instagram em vida, né? Então vai estar lá, né? E compartilhem com seus amigos aí, convidem, tá? Obrigado mesmo, admiro muito o seu trabalho, acompanhem aí. E Miguel, nós vamos marcar uma também, ainda mais agora que eu soube que você tem essas abelhas aí. E obrigado mesmo de coração, pessoal, tá? Desejo sempre muito sucesso aí. O que precisar da força do interior do Paraná, puxa até o R um pouquinho mais, nós estamos aqui. Sempre aqui, tá? Falei ontem com a Jussara
e falei, vamos unir forças aí, porque nós precisamos, né? Sempre, sempre. A união é o único caminho. Sim, sim, exatamente. Felipe, obrigado mais uma vez, então. Agora já apareceu o reloginho aqui para mim já, que tá mesmo encerrando. Tá? Obrigado mesmo de coração. Tenha aí um ótimo Então, final de semana e abração, tá? Abraço.